Bom, quem é o Renan, né? Renan é um cidadão que veio do interior de Santa Catarina, uma cidadezinha de 5 mil habitantes, né, que nem imaginava que existia o mercado financeiro. E o Renan é um cara que nunca foi sossegado, assim, no sentido de nunca se contentou com a cidade pacata, né, com a vida pacata que vivia. Queria sempre buscar mais. Fiz faculdade em Joinville, mudei para Joinville, fiz ciência da computação lá na estadual, mudei depois para sistemas de informação na cidade de Ibirama, em Santa Catarina, que também não é uma cidade grande, é uma cidade do interior de Santa Catarina. E ali fui tentar viver a minha vida na área de TI, que era a minha paixão. Eu era apaixonado por TI, né? A minha diversão de final de semana era estudar TI. E fui tentar viver a minha vida trabalhando com infraestrutura de TI, que foi sempre a minha paixão, né? Participar dos bastidores do TI, ali, montar as estruturas para fazer as coisas funcionarem. Comecei trabalhando num supermercado. Eu passei compra no caixa do supermercado para ver como é que era. Fiquei trabalhando um tempo no caixa, fiquei trabalhando um tempo lá no faturamento, todas as áreas de um supermercado eu sei como é que funciona. Para eu entender como funcionava, para depois eu ir para a área de TI do supermercado e construir lá, né, aquele ambiente de TI lá, melhorar o sistema deles e tudo mais. E fui desenvolvendo minhas habilidades de TI. Depois de um tempo eu saí do supermercado, fui trabalhar com uma empresa de consultoria de TI. Eu era o responsável pela TI do supermercado. Chegou um cara lá, o Fábio, né, e falou: Renan, eu quero te apresentar um projeto aqui pro supermercado e tal. Ó, esse projeto é assim, assim, assado e tal. E aí eu falei: Fábio, muito legal o seu projeto, cara, mas eu já implementei tudo isso aqui. Mas já tenho tudo isso aqui, cara. Aí o Fábio olhou assim e falou: caralho, você tem... Eu falei: tenho. Não, legal e tal, se precisar de alguma coisa me chama e tal. Uma semana depois ele me ligou: Renan, quer trabalhar comigo? Eu fui. E aí comecei a trabalhar lá com ele, só focado em infraestrutura daí, né? Não tinha mais que me preocupar com o funcionamento do supermercado, com os processos internos. A faculdade que eu fiz, que eu concluí, que foi sistemas de informação, o foco não é infraestrutura, né? A gente tem uma cadeira de redes, a gente tem uma cadeira lá mais focada em infra, mas o foco tá mais em programação, em processamento de dados, que foi muito importante também para mim como trader, a gente já vai chegar lá, mas o foco nunca foi infra. Infra eu estudei mais por conta mesmo, né? Por interesse, e fui me desenvolvendo. Fui lá trabalhar nessa outra empresa, cara, a gente tocava dezenas de empresa lá numa equipe super enxuta, adorava aquilo, né? Mas aí teve um período que foi bastante pesado ali, porque a gente atendia coisas críticas ali, sabe? Por exemplo, o hospital. Então, a gente entrou num ambiente, né, que já trazendo isso para um paralelo com o trade, né? O pessoal me pede: o trade é estressante para você? E eu falo: cara, assim, mais ou menos, porque quando eu trabalhava com TI, se eu falhasse, pessoas poderiam morrer. Entende? Porque imagina, dá um acidente na BR, chega lá o pessoal para fazer um raio-x, fazer alguma coisa, o sistema não tá funcionando, precisa fazer uma cirurgia, entendeu? Cai a rede, não tem acesso ao sistema. Claro que tem toda uma estrutura de redundância para evitar que coisas críticas aconteçam, mas a gente tem que botar isso tudo para funcionar. Então, tinha bastante peso no meu trabalho. E aí teve um período mais para frente que toda essa minha paixão acabou virando algo demais. Porque eu vivia TI 24 horas por dia, de domingo a domingo. E chegou um período na empresa que tava só eu e o meu chefe. Todo mundo saiu e aí a gente tava procurando gente para trabalhar e tudo mais. Isso foi 2013, 2012. E o trabalho começou a bater, né? O cansaço, o desgaste, a pressão. E quando eu tinha 23 anos, eu só apaguei na mesa do escritório. Caramba. E acordei no hospital. Então, ali eu comecei a olhar para minha paixão, que era a TI, eu comecei a ver aquilo com outros olhos, porque não valia a pena. Era um desgaste muito grande, uma pressão muito grande, eu já estava com o pé atrás com o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, aquela coisa, você não se rende, você vai, encara e vai pra frente e tal, e uma hora, simplesmente, quando eu não esperava, eu só apaguei, né, e passei mal, e, enfim. Ali naquele momento eu comecei a repensar, né, a minha vida com TI, porque apesar de eu gostar muito, e eu estudo TI até hoje, por curiosidade, por diversão, né? Eu comecei a pensar se era aquilo que eu queria para minha vida. E, curiosamente, nessa mesma época, um pouquinho antes, na verdade, eu tinha descoberto o mercado financeiro. Por quê? Porque nessa empresa que eu comecei a trabalhar e a gente começou a desenvolver os projetos e tal, foi onde eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho. Eu tinha o meu saláriozinho lá que me sobrava lá uns R$300 por mês, né? E eu comecei a pesquisar o que eu ia fazer com esses R$300. Porque o que eu ouvia era que poupança não era bom. Poupança não é bom, não é bom, não é bom. Beleza, onde que é bom então? Né? E aí fui pesquisar, encontrei mercado financeiro, inicialmente renda fixa, era o que eu procurava e tal, abri conta na corretora. Aí eu chego na corretora, abro a plataforma pela primeira vez, lá tá lá, trade ao vivo. Eu olhei aquilo e falei: como é? Trade não é aquele negócio que o pessoal compra e vende, né? Não tem que estar lá no meio daquela bagunça e tal, né? Achava que era presencial ainda. Aí entrei lá pra ver.
Tava quem? André Moraes. Eu acho que foi final de 2013, começo de 2014. Depois eu vou puxar a nota de corretagem lá pra ver que dia que foi. Mas eu lembro que a minha primeira boletada foi numa sala com ele. E aí, de curioso, como sempre sou, eu fiquei lá de olho e tal, fui estudando, análise técnica, pô, o que é isso? Fui atrás, né? E, cara, me surgiu o desejo de fazer trade. E por mais que, assim, eu sempre fui um cara muito pé no chão, porque eu não tinha muito dinheiro na época, né? Pô, me sobrava R$ 300 no mês, eu não tinha nada. E eu sabia que se eu perdesse dinheiro, pra mim, qualquer dinheiro que eu perdia era muita coisa, né? Porque, pô, eu trabalhava, pagava minhas contas, morava sozinho, pagava meu aluguel, né? Meu supermercado, energia, internet, tudo. E qualquer dinheiro pra mim era dinheiro naquela época. E eu sempre tive muito pé no chão com o mercado financeiro. Então eu sempre estudei muito, sempre fui muito devagar, né? Nunca fui apressado de querer fazer dinheiro rápido. E graças a Deus encontrei pessoas boas, né? Que me ajudaram a entender como é o mercado, né? Como é que ele funciona e tudo mais, principalmente o trade. E eu me apaixonei pelo trade não pelo dinheiro. Eu me apaixonei pelo trade pelo mesmo motivo que eu me apaixonei pela TI, que foi o desafio. Entendeu? TI pra mim era apaixonante por conta do desafio. Quando eu falei que eu passava final de semana estudando, né, o que eu fazia? Eu gerava scripts automáticos, né, eu automatizava coisas que eram feitas manualmente. Então, assim, um trabalho manual que você levava um dia pra fazer, eu fazia em meia hora com um script automatizado. Porque eu queria tanto fazer aquele negócio bem feito, né, que eu achava jeito de otimizar o meu tempo. E aquilo era desafiador pra mim, porque, cara, com TI você pode fazer... são infinitas as possibilidades do que você pode fazer. E era muito desafiador. E eu conseguia fazer coisas que eu não encontrava por aí, que eu não via por aí, e isso me satisfazia muito. E eu via essa mesma coisa no trade. Quando o pessoal falava, pô, trade é difícil, você tem que estudar, não é um negócio simples que você vai aprender amanhã, meio-dia e 15. Eu falei, pô, legal isso aqui, gostei desse negócio. Não é todo mundo que faz direito isso aqui? Não é? Opa, então vamos lá, quero ver. Agora que eu quero. Agora que eu quero. Então foi o desafio. É claro que a questão financeira também tem um peso, né? Eu não vou topar um desafio, uma coisa desse tamanho, pra não mudar a minha vida, né? É um tempo enorme que eu vou despender pra aprender a fazer isso. Mas o principal motivo é o desafio. Eu sou um cara que gosta do desafio, eu sou um cara muito inquieto, né? Esse foi um dos grandes motivos que eu saí do supermercado e fui trabalhar nessa empresa de consultoria de TI, porque eu sabia que teria um desafio ali que era aprender, que era melhorar, né? Porque ali eu estava limitado no mundo do supermercado. Depois, quando eu saí e fui para a empresa de consultoria, era supermercado, o supermercado virou cliente depois. A rede da qual o supermercado pertencia virou cliente, a gente atendia transportadora, hospital, concessionária. Então, cara, foi um desafio gigantesco, eu tive que aprender muita coisa. E eu vi a mesma coisa no trade, eu falei, putz, vou começar do zero, porque eu não sei nada, mas eu topo o desafio. Eu sou um cara que não consegue ficar parado por anos fazendo sempre a mesma coisa, eu perco a paixão por aquilo. Então, meus olhos brilham pelo desafio, entendeu? E foi aí que o mercado financeiro entrou na minha vida, junto com o fato, né, que aconteceu de eu passar mal, acordar no hospital, que eu comecei a repensar a minha vida, eu olhei pro trade e eu falei, cara, será? Pode ser um caminho pra mim. Aprendi muito com o Moraes na época, né? Foi o primeiro que eu encontrei, graças a Deus, porque foi um baita de um direcionamento, mas, como todo mundo, né, a gente tem as nossas particularidades e tal, e nossos estilos, e aí eu comecei a procurar outros conhecimentos também, e aí eu encontrei o Price Action. Só que eu encontrei o Price Action fora do Brasil, inicialmente. Eu procurava muito conteúdo de fora, né? E aí eu comecei a tentar encaixar o meu jogo ali, né, e tal. Porque qual que era o meu drama, né? O meu grande drama era o seguinte, eu abria a operação e eu botava meu stop e eu botava meu alvo. E aí eu cruzava o braço e eu ficava ali, tipo, tá, e agora? Esperando. O que eu faço? Porque é isso, então? É botar o alvo, botar o stop? Eu sei, tem gente que opera assim, tá tudo bem, não tem problema. Só que eu olhava para aquilo e eu falava, será que não tem nada aqui no meio entre o início e o encerramento da minha operação que eu não consiga usar para maximizar meus resultados? Será que não tem nenhuma informação que eu consiga tirar desse movimento que está acontecendo? Esse próximo candle que aconteceu depois da minha entrada, ele é bom ou é ruim para mim? Ou seja, melhora minhas chances ou piora minhas chances? Eu não tinha ideia. E aí fui pesquisar o que dava para fazer, como que a gente poderia, né, ter essa resposta, e aí eu encontrei o Price Action. E aí no Price Action, né, que é o movimento do preço, a ação do preço, né, e aí tem diversas técnicas, né, diversas vertentes de Price Action, consegui encontrar um caminho para achar essa resposta. Então foi aí que eu comecei a inserir o Price Action nos meus estudos. Comecei a dar muito mais peso para as regiões de suporte e resistência, que eu acho que por onde todo mundo começa no Price Action, acho que é isso, suporte, resistência e figura, padrão de candle. E aí com o tempo eu fui entendendo que Price Action é muito mais do que isso, né? Hoje eu costumo dizer que Price Action é não só você identificar os padrões e os pontos importantes do mercado, mas sim entender também como esses padrões estão sendo formados
e como o preço está se desenvolvendo à medida que ele se aproxima dos pontos importantes que você encontra. Porque isso muda tudo. A maneira como o preço se desenvolve à medida que ele chega numa resistência no mercado lateral vai te dizer muito sobre o momento. Se é a hora ou não é a hora de você abrir uma venda, ou se é a hora de você entrar num rompimento dessa lateralização ou não é. Né? Isso, claro, junto com o contexto dos outros tempos maiores, e você vai caçando informação nos outros movimentos do gráfico. Mas foi através do Price Action que eu encontrei a resposta dessa minha pergunta, que é, e agora? Entrei. O que eu faço da minha operação? Porque o mercado vai me dando barra, cada novo X minutos lá eu tinha um novo candle no gráfico. E eu não me contentava com o fato de botar o alvo, botar o stop. Né? Eu sempre gosto de otimizar tudo, né? Igual quando eu era TI, né? Que eu passava um final de semana escrevendo o script para fazer em meia hora o que se fazia num dia. Né? E eu trouxe isso também para o mercado financeiro. Né? Eu quero otimizar. Tô aqui, tô na frente da tela, por que eu não posso buscar alguma coisa? Né? É claro que, como tudo no trade, a gente tem que saber o que está fazendo, né? No começo, me embaralhei todo, né? A gente busca informação de um jeito, não serve, aí a gente adapta e busca e tal. Mas, num determinado momento, eu consegui entender alguns aspectos do movimento do preço que me trouxeram alguma clareza sobre esse assunto. E aí, cara, me apaixonei pelo negócio, né? E falei, pô, Price Action gostei, é minha praia, acho que é por aí mesmo que eu quero ir, né? Então, acabei estudando aí vários autores, né? E fui me aprofundando, fui buscando ideias de um, ideias de outro, e aí hoje tenho o meu método, né?